Fala, rapaziada, beleza? Giovanni Afonso aqui, começando mais um vídeo no canal do Ricardinho Martins. Neste domingo, dia 15 de junho, bora falar algumas informações, ou melhor, trazer uma análise aqui do trabalho do técnico Kleber Xavier. Como todos sabem, estamos em período de Copa do Mundo de Clubes, que inclusive estreou ontem com o Al-Ahly e Inter Miami. Hoje nós temos também a estreia de alguns brasileiros, temos a estreia do Palmeiras contra o Porto, temos mais à noite o Botafogo. Então a Copa do Mundo de Clubes começa a esquentar a partir de agora. Mas o nosso Santos, que é o foco aqui do canal do Ricardinho Martins, está parado. Neste momento, jogadores entrando em férias. Ontem, o Vinícius Figo explicou brilhantemente no vídeo aqui no canal do Ricardinho Martins um pouquinho de como vai funcionar essas férias. Então, são 2 semanas aí com os jogadores descansando, só retornando a partir do dia 27 de junho. Por isso, eu tava refletindo aqui, falei, pô, que conteúdo diferente eu posso trazer para o pessoal do canal do Ricardinho Martins. Pensei em a gente fazer uma análise sobre o trabalho do técnico Kleber Xavier, porque infelizmente no futebol, se alguma coisa tá dando errado, é o treinador que precisa cair primeiro. É difícil você trocar um elenco de 25, 30 jogadores e manter um treinador. Normalmente é feito o contrário. Primeiro cai o treinador, às vezes cai o presidente e só depois acontece uma troca completa do elenco. Então, eu trouxe aqui alguns números do trabalho do Kleber Xavier para a gente, primeiro, refletir sobre esses números e no final eu trazer a minha opinião sobre se o Santos deve manter ou se o Santos deve demitir, trocar o técnico Kleber Xavier. Mas antes de tudo, vamos falar dos nossos patrocinadores. O vídeo de hoje é um oferecimento, primeiro de claro, sempre o Centro Automotivo Baobá. Na Baobá, vocês sabem, tem mecânica, tem funilaria, tem pintura para todas as seguradoras. Então tá precisando daquele ajuste no seu carro, no seu automóvel? Leva na Baobá, porque são mais de 13 anos de experiência atendendo veículos da região da Baixada Santista. A Baobá fica na Rua Xavier Pinheiro, número 151, Vila Matias, Santos. E na Baobá, se você disser que é um acompanhante aqui, gosta do canal do Ricardinho Martins, com certeza o Carlão vai dar uma condição especial para você. O telefone tá aqui ao lado, é 13 3221 4889 ou 3221 7378. Centro Automotivo Baobá é parceiro do canal do Ricardinho Martins, assim como GR Araújo, cabeleireiro barra barbeiro dos jogadores do Peixe. Tá precisando daquele tapa no cabelo? Eu já dei aqui, ó. Ó o corte na régua. Tá precisando fazer o mesmo com a tua peruca? A mulher tá cobrando? Pô, amor, tá precisando cortar o cabelo, hein? Vai no GR Araújo, que fica no endereço. Quero ver se vocês conhecem. GR Araújo fica na Rua Princesa Isabel, número 98, sala 33, bairro Vila Belmiro. Conhecem a Rua Princesa Isabel? É isso mesmo, fica em frente à Vila Belmiro, mais específico, em frente à Santos Store. Então vai lá no GR Araújo, que assim como o Carlão da Baobá, se você disser que é um inscrito aqui do canal do Ricardinho Martins, vão te oferecer uma condição especial. O WhatsApp do GR é o 13 98175 6742. Repetindo, 13 98175 6742. GR Araújo, o cabeleireiro dos jogadores do Peixe. Dito isso, vamos falar de Kleber Xavier. Eu trouxe aqui algumas artes, hein? Algumas artes, alguns números sobre o treinador santista. Primeiro de tudo aqui, ó, tá na tela. Quando que chegou o Kleber Xavier? Ele foi anunciado no dia 29 de abril de 2025, há 47 dias atrás, tendo a sua estreia no dia 1º de maio de 2025, aquele empate em 1-1 contra o CRB na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesse período, ele teve 8 jogos e 37 dias para trabalhar. Então, quando o treinador fala que não tem tempo, pô, não tô conseguindo espaço no calendário brasileiro para trabalhar, isso não aconteceu com o Kleber Xavier. Ele teve 37 dias para trabalhar, 4 semanas livres e mais alguns pingados ali em que tivemos jogos de meio de semana. 8 jogos, porque não estou contabilizando a partida contra o RB Leipzig, eu conto essa partida mais como um jogo-treino. E os números? Como é o desempenho do técnico Kleber Xavier?
Tá aí na tela, vou até tirar o GC para a gente ver melhor. Embaixo tem um comparativo com o Pedro Caixinha. Vejam só, até o momento são 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 37,5%. O Santos marcou 5 gols, 4 no primeiro tempo, 1 apenas no segundo tempo. Então veja que o Santos entra ofensivamente melhor no começo do que no final da partida, contra 6 gols sofridos, todos no segundo tempo. Olha que número curioso. Dos 6 gols que o Santos sofreu até agora, todos no segundo tempo. Então é um time que, por esses números, entra bem nos jogos, mas acaba perdendo fôlego, perdendo desempenho ao longo da partida. O Santos, que como mandante tem nenhuma vitória, isso mesmo, o Santos não venceu nenhuma em casa, 2 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 22,2%, e como visitante, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 46,7%. Se a gente fizer um comparativo com o Pedro Caixinha, que foi demitido no dia 14 de abril, o Caixinha teve 16 jogos, ou seja, o dobro de partidas do que o Kleber Xavier, teve 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de 43,8%. Marcou 25 gols, sofreu 20, ou seja, diferente do Kleber Xavier, o Santos marcava uma média superior a 1 gol por partida, mas também sofria mais de 1 gol por partida. Como mandante, tinha um aproveitamento espetacular de 76,2%, com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mas como visitante só venceu uma vez lá em Limeira, gols de Neymar Olímpico e 2 de Tiquinho de cabeça, 2 empates e 6 derrotas, apenas 18,5%. Então, galera, analisando os números, o que o Santos teve em relação ao Kleber Xavier de melhora? Aparentemente só os números fora de casa, né? O Santos jogou mais fora do que em casa, mas o aproveitamento melhorou. Saiu de 18% do que era com Caixinha para 46% com o Kleber Xavier. Mas por outro lado, na Vila / no Allianz Parque, o aproveitamento que antes era de 76% foi para 22%. Então o Santos melhorou como visitante, mas piorou como mandante. Em relação ao aproveitamento, ainda o Kleber Xavier, mesmo com metade dos jogos, tem um aproveitamento pior, 37 contra 43 do português. Agora, outros números que eu queria trazer aqui para vocês sobre algumas estatísticas, né, do trabalho do Kleber Xavier. Vejam só, até desses 8 jogos, né, lembrando que eu não estou contabilizando a partida contra o RB Leipzig, essa partida eu cortei, até aqui do nosso lado direito, na arte antiga, ela tá ali porque o SofaScore, aplicativo que eu utilizei como apoio, não consegue fazer a diferenciação, então ele acaba colocando ali o amistoso, mas veja que tem mais bolinha vermelha do que bolinha verde, né? Até tirar aqui a cabeça do Ricardinho Martins, pra gente ver um pouco melhor, tá aí, ó, mais vermelhos do que verde, né? O Santos teve uma sequência bem complicada no início do trabalho do Kleber Xavier. Partindo para a nossa terceira e última arte, como eu disse, dos números do Santos, vejam só que interessante. Esse primeiro aqui até joga a favor do Kleber Xavier. Nesse momento, até o momento, ele teve 784 minutos à frente do Santos, onde em 159 desses minutos ele esteve na frente do marcador, esteve ganhando o jogo, ou seja, em 20% dos minutos ele esteve ganhando o jogo. Em 567, ou seja, 72,3% desses minutos, o jogo esteve empatado, e em 58 minutos atrás no marcador. Então, em apenas 58 minutos, nessa era Kleber Xavier, o Santos esteve perdendo o jogo. Porém, isso não acabou não significando muita coisa, porque o Santos tem mais derrotas do que vitórias, como eu trouxe na arte anterior. Então, interessante, o Santos ou tá empatado ou tá ganhando os jogos, é isso que a minutagem mostra até aqui. Em relação às estatísticas, né, de posse de bola e finalizações, também trouxe aqui, em média, o Santos teve 47,5% contra 52,5% do adversário. Finalizações, em média, o Santos teve 12,5 contra 15,5 do adversário. Até entre parênteses, eu coloquei as finalizações totais. O Santos finalizou 100 vezes nessa era Kleber Xavier contra 124 do seu adversário. E no gol, que é o que importa, o Santos tem média de 3,2 finalizações por partida contra 5,8 do adversário.
25-46. Ou seja, por jogo, o adversário tem mais posse de bola, tem mais finalizações, cerca de 3 por partida, e tem mais no gol, praticamente o dobro, 3-6 em finalizações no gol. E para fechar, jogadores utilizados. Até o momento, o Kleber Xavier utilizou 28 jogadores nessa sua era, né? Até separei eles aqui. Ele utilizou Gabriel Brazão, Gil, Zé Ivaldo, Luizão, Luan Pérez e João Basso. Aderlan, Escobar, Léo Godoy, Kevson, JP Sherman, Souza. Schmidt, Pituca, Rincon, Bom Tempo, Zé Rafael. Roleiser, Veron, Guilherme, Matheus Xavier, Tassiano, Soteldo, Barreal, Neymar, Tiquinho, David Washington e Luca Meireles. E desses 28, apenas 6 foram meninos da Vila. 6 de 28 garotos utilizados em relação ao elenco profissional, o que não é um número tão interessante, né? Claro, o Santos tem um elenco mais experiente, mas nós gostaríamos de ver mais a molecada, né? Por exemplo, o Ian não jogou uma partida oficial, ele só entrou no amistoso contra o RB Leipzig. Assim como o Padula, também um garoto só utilizado por lá, Robinho Júnior sequer for relacionado. Então não está sendo um padrão o Kleber Xavier utilizar a molecada. Dito isso, dito todos esses números, gostaram dos números, galera? Pô, fiz esses números manualmente, hein? Fiz esses números 1 a 1, repito, utilizando o SofaScore. Fiz no braço, fiz aqui nesse papelzinho aqui, que é sempre o meu apoio. Gostaram? Acho que são os números bem interessantes, né? Me chamou bem a atenção dois. Primeiro, o fato do Santos só ter tomado gols no segundo tempo, e o fato do Santos estar mais na frente do que atrás no placar nessa era Kleber Xavier. Vejam que são dois números que um é positivo e outro é negativo para o treinador, né? O primeiro mostra que o Santos até entra bem, mas acaba perdendo o desempenho no segundo tempo. Eu não sei até que ponto isso se deve à preparação física e sim ao desempenho mesmo dos jogadores ou às alterações, que é um ponto bem complicado do Kleber Xavier. Ele costuma errar bastante, né? Até entendo que com o Fábio Massaredian o Santos melhorou a sua forma física em relação ao Pedro Caixinha, mas tem tomado todos os gols no segundo tempo, que mostra que o time acaba piorando ao longo dos jogos, né? Mas por outro lado, o Santos ou tá empatando ou tá ganhando, dificilmente tá perdendo os seus jogos, apesar de ter mais derrotas do que vitórias. Então são números que são bem bacanas. A informação é que o Kleber Xavier fica, tá, galera? A gente pode espernear, pode contrariar esses números, mas a informação é que o Kleber Xavier fica, Alexandre Matos e Marcelo Teixeira entendem uma evolução no trabalho do treinador, mas eu discordo, tá? Até trazendo a opinião, o meu veredito é, eu trocaria o treinador. Entendo que com o Kleber Xavier e com o elenco que nós temos, o Santos não vai cair, não vai cair. Aí eu tô com o Rally Rodrigues, galera que zoou, falou que o Rally tava maluco. Hoje, na calmaria, refletindo, depois de uma vitória, eu entendo que o Santos não tem elenco para cair, mas podia muito mais. Eu acho que o Kleber Xavier é aquele treinador pro básico do básico. Inclusive, em seu primeiro trabalho, né? A gente tá falando de um cara que tá fazendo seu primeiro trabalho dentro do futebol. Então, é um experiente, é inexperiente, né? A galera utiliza o termo estagiário, não sei se estagiário, porque foram quase 30 anos ao lado do Tite, mas, assim, não sei se ele tem a bagagem, se ele tem a cancha, se ele é o cara que vai cobrar um Neymar, se é um cara que vai cobrar um Guilherme, vai cobrar os líderes do vestiário, vai barrar um medalhão quando for necessário. Eu não sei se ele tem esse perfil. Não sei se ele tem esse perfil. Já começou a bater boca com a imprensa, inclusive na última coletiva, um garoto lá de Fortaleza mesmo, me parece, trouxe números interessantes, até comprovados aqui no canal do Ricardinho Martins, acabei de trazer, que o Santos sofre mais finalizações do que finaliza contra os adversários, e aí ele foi totalmente ríspido, perguntou quantas finalizações foi no gol, e eu te mostro aqui, Kleber, aqui ó, foram mais no gol do Santos do que no gol do adversário, inclusive com o Gabriel Brazão muitas vezes fazendo milagres. Então assim, já tá começando a bater boca com a imprensa, eu não sei se ele é o cara. Talvez para o futuro, talvez começando com um trabalho de mais tranquilidade, talvez num time menor,
ele possa desenvolver as suas ideias. Não acho que ele seja um treinador pardal, acho que ele até tem potencial, ele sabe em alguns momentos armar o ataque, o Santos criou oportunidades no seu período, né? Mas ainda falta muita cancha para esse treinador, e acho que desperdiçar uma temporada de Neymar que você tem, porque o Santos tem esse e mais meio ano com o Neymar, claro, existe a possibilidade dele renovar até o meio do ano que vem, mas assim, você desperdiçar esse período que você tem de Neymar com um treinador que não vai te levar às glórias, vai no máximo te salvar da segunda divisão, eu acho muito pouco. Então, apesar da diretoria dar mais um voto de confiança e manter o Kleber Xavier, eu não faria isso. Eu acho que pode ser um grande erro, não que vai custar um rebaixamento, não acho que o Santos cairia por conta de um Kleber Xavier, mas talvez de sonhar mais alto, sonhar com uma Libertadores, porque não? Tem muito campeonato pela frente. A galera acha muito distante, mas até agora foi apenas 1/3 do Campeonato Brasileiro, por que não melhorar e crescer nos outros 2/3? Então, acho que dava para sonhar mais, dava para ter voos maiores com outro cara tarimbado, mas com o Kleber Xavier, eu não vejo isso acontecendo, a não ser que ele faça uma revolução nos 15 dias que ele vai ter para trabalhar nesse um mês de pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Então, esse é meu veredito. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre a manutenção do Kleber Xavier. É a favor? É contra? Tô ficando maluco? O que você achou desses números? Quero ouvir a sua opinião. Eu falei no vídeo passado e cumpri, li todos os comentários, curti com a minha conta, então faço o mesmo, pô. Vou estar lendo todas as opiniões, quero aprender com vocês. Vamos bater esse papo em prol do Santos Futebol Clube. Aqui no canal do Ricardinho Martins não tem ninguém maldoso, ninguém querendo mal, todo mundo quer o bem do clube. Galera, antes de finalizar, até trazer o clipe do Luquinha Blue, que eu tô ansioso para saber qual que é o grande hit. Pô, bizarro o que aconteceu ontem com o Soteldo com o Fluminense, hein? Que vexame, hein, galera? Eu vi até o canal do Sormani, grande Fábio Sormani, mandar um abraço para ele, dando um gargalhão, cara. E quando eu vi a postagem do Fluminense sobre o Soteldo, eu também dei um gargalhão. Vocês viram, né? Com certeza vocês viram, o Fluminense postou ontem por volta das 3 horas da tarde o seguinte: o atacante Soteldo se apresentou no hotel da delegação do Fluminense, em Colômbia, na Carolina do Sul, nas primeiras horas deste sábado. Após sentir dores no jogo da Venezuela, segundo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, na noite do dia 10, deixou o campo de jogo. Examinado pelo departamento médico do clube, foi detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda grau 2. Dessa forma, a princípio, o atleta está fora da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. Então é isso mesmo, galera. O Soteldo foi comprado pelo Fluminense, o Santos teve um lucro com esse jogador que sempre foi uma bomba, e ele tá fora da Copa do Mundo de Clubes, onde foi contratado exatamente para isso. Então, olha, que negociação. Parabéns aos envolvidos. Não sei se foi o Marcelo Teixeira que cavou essa negociação, se foi o Alexandre Matos, não sei quem foi, se foi burrice do Eduardo Bittencourt, mas, cara, pagar 30 milhões do Soteldo, o Santos ficando com até 23 milhões, podendo ser mais, a depender do que o Fluminense vai fazer com ele até o final de 2026. Lucrar com esse jogador e mandar ele machucado para o rival Fluminense que vai disputar a Copa do Mundo de Clubes, olha, que negócio de outro mundo, hein? Fazia tempo que o Santos não se dava tão bem em uma transferência. Que bizarro, cara. Que loucura. Gosto do Fluminense, inclusive é o clube dessa Copa do Mundo que eu tenho a minha torcida, né? A gente, claro, não vai torcer para Palmeiras, não vai torcer para Flamengo, para Botafogo, nem para Fluminense, mas o que eu mais simpatizo ali é o Flu. Eu gosto do Flu. Gosto do Flu, acho que dos 4 é o que tem o caminho mais fácil, o pior time, mas é aquele que eu simpatizo. Bom, mas não dá para contratar o Soteldo dos moldes que foram. Pisaram totalmente na bola. Galera, isso foi tudo. Quero pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para sempre que receber um shorts, um vídeo, uma live, você ser notificado no seu celular. Se possível, torne-se membro, canal do Ricardinho Martins, que tem o melhor clube de membros da cobertura santista. E agora, como prometido, fiquem com o Luquinha Blue com mais um hit para o Peixão. Isso foi tudo, galera. Um grande abraço, valeu e bom domingão. Ah, moleque! Tem brincadeira de moleque nessa
nessa vila de meninos, mas na hora de jogar todo mundo leva a sério. Antes com Pelé, agora com Neymar, ousadia e alegria, isso não pode faltar. Seja no Sapão, qualquer outro lugar, Santos topa tudo, queremos comemorar. Santos, my love, forever you'll be my love. Santos, my love. Santos, my love, forever you'll be my love. Santos, my love. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos de Neymar. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos vem do mar. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos de Neymar. Santos, Santos, Santos de Pelé. Santos, Santos, Santos vem do mar. Santos, my love, forever you'll be my love.